Nós te bendizemos, Senhor, e pedimos pela tua presença neste lugar, Pai amado. Nós queremos entrar no Santo do Santo, Senhor, meu Deus. Que o véu do templo que se rasgou, de cima a baixo, Pai amado, para termos a tua presença nesta hora, Pai. Grande, grande é o mover do Senhor. Grande é o Senhor neste lugar. Ah, Deus querido, que nós venhamos, Deus amado, reconhecer o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei no Santo do Santo, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante-se agora, meus irmãos, e vamos adorar a Deus, dizer que Ele é grande em julgar, aleluia. Dê glória ao Senhor. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para buscar a presença do Senhor, amém? Glória. Aleluia, santo, santo, não há outro. Aleluia. Aleluia.
lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, tu és grande nesse lugar, Deus. Glória, 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 aleluia. Glória, aleluia. Deus é grande neste lugar. Meus irmãos, se você já pisou, você teve essa intimidade com o Senhor Deus, com Jesus, você não consegue ficar longe. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver, aleluia, e não sabe viver. Deus é grande neste lugar. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do nosso Deus, amém? Aleluia, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele tem libertado as nossas vidas. Ele tomou as nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Ele é o rochedo da nossa salvação, amém? Então vamos continuar adorando ao Senhor com alegria. Aleluia, porque um dia todo joelho há de se prostrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai, amém? Aleluia, com alegria. E você está na oportunidade de dizimar e ofertar nessa noite, amém? Glória a Deus. Jesus
o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá, perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Cairão por terra em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Poderoso Deus. Nós vamos adorar ainda, continuar adorando esse Deus. Lá em Apocalipse 1:8 diz assim: o Senhor diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos adorar esse Deus. Soberano e fiel.
Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Ministério de Louvor, ele agradece a oportunidade em nome de Jesus. E você pode aplaudir esse Deus que é poderoso, que é o Alfa, que é o Ômega das nossas vidas, que é o início e é o fim. Amém? Aleluia. Aleluia. Queremos convidar os irmãos, sem perder tempo, para lermos a Bíblia. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Gostaria de convidar, com muito carinho, a preciosa atenção de cada irmão para esse texto do Evangelho ou seja, da primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Amém? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Pai Santo, Pai bendito, te louvamos por estarmos aqui, por esse privilégio, por esta honra de estarmos
desfrutando da sua santa e bendita palavra. E pedimos a Deus Todo-Poderoso que nesta hora o Teu Santo Espírito possa estar falando em cada coração. Que saiamos daqui mais consciente dos nossos deveres espirituais, do Teu amor divino, da Tua graça e dos Teus santos mandamentos, para que nos esforçamos para fazer a Tua santa e bendita vontade. Nós oramos ao Senhor com gratidão, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, muitos pregadores fogem a algum texto da Bíblia, assim como este. Talvez o medo de ferir, no princípio, o coração de alguém, ou aquele ditado de pisar o pé do irmão, porque recebe a mensagem como exortação, como uma correção. Mas eu aprendi uma coisa, Deus de novo, crente. A Bíblia é uma constituição divina. E o que está nela tem que ser obedecido. Outro sim, é que não vi nesse texto um propósito do apóstolo João de corrigir os erros de alguém, de disciplinar alguém. Pelo contrário, encontrei aqui uma mensagem extremamente amorosa de um homem que tinha profundo conhecimento da obra. João foi um dos melhores crentes dos dias de Jesus. Foi chamado de o apóstolo do amor. Suas cartas são profundas. Suas obras, 5 obras, né? Escreveu o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Um homem que mereceu a confiança de Jesus Cristo. Era companheiro inseparável de Jesus. Os historiadores dizem que quando Jesus estava exausto, cansado, encostava, reclinava no peito de João para descansar. Ele tinha uma liberdade muito grande com Jesus. Mereceu uma confiança enorme da parte do Senhor. Portanto, uma pessoa que sabia o que estava dizendo. E percebe-se nesse texto uma grande preocupação do apóstolo em colocar as vidas, principalmente a igreja, nos caminhos certos do Senhor. Uma coisa é converter, a outra é andar no caminho certo. Procurar viver e fazer a vontade do Senhor. Eu confesso aos irmãos em nome de Jesus Cristo, que quando peguei a escala e vi o meu nome, estava determinado para hoje, para esse momento, Deus colocou no meu coração esta palavra. E eu aprendi a não fugir daquilo que Deus me manda fazer. João disse, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Por quê? Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a primeira coisa que podemos observar nessa mensagem é que João está
ensinando um caminho mais perto para andar com Deus, ou mais certo. Visto que estamos vivendo o mundo da religião, bandeira para todo lado, cristão para todo lado, placa de igreja de tudo quanto é nome. Mas, na realidade, a maioria estão amando as coisas do mundo. A igreja, alguém diz que é como o barco na água. Está no barco, mas está na água, mas a água não pode estar no barco. Assim é a igreja. É o crente, está no mundo. Mas não podemos deixar o mundo entrar em nossas vidas. E o que viemos aqui é exatamente isso, um grande, profundo conselho do apóstolo. Porque ele, como amava extremamente os irmãos, ele chamava os crentes de filhinhos. Ele então se preocupava com a vida espiritual de cada cristão ou de cada pessoa que querem servir a Deus. Porque servir a Deus é uma questão de querer. Não ameis o mundo e as coisas que no mundo há. Precisamos ter um cuidado para não entrarmos em contradição ou pensar que a Bíblia está contradizendo. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, né? Não ameis Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora está dizendo, não ameis o mundo. Mas lá ele estava dizendo que Deus amou o mundo humano. Tanto que ele disse que todo aquele que nele crê, está falando das pessoas. Aqui está falando do mundo natural. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Então está dizendo do mundo natural, das coisas do mundo. E ele resumiu, mas disse aqui, duas expressões que merecem muita consideração. Porque eu quero o mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Sabe o que é isso? Concupiscência é desejos carnais, exagerados. E soberba é orgulho ou arrogância. Não sei se devo dizer, mas há poucos dias atrás eu encontrei uma pessoa crente de uma grande igreja que se espalhou por quase o mundo todo. E não é uma crente nova, uma pessoa que deve ter bastante anos de crente. E eu pude perceber na vida daquela pessoa um orgulho, uma arrogância tão grande que me fez nojo ficar perto dela. Não sei se orgulhava de ser de sua igreja ou apenas de ser crente, como se nós merecêssemos alguma coisa. Não somos salvos pelos nossos merecimentos, mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos salvou. Então não temos nada que envaidecer, não temos direitos de envaidecer, de se orgulhar por sermos salvos, ou por sermos da igreja tal ou tal, porque não é obra nossa. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos salvos pela graça, não pelos nossos merecimentos. Ele disse, não vem das obras para ninguém se gloriar. Mas o grande amor de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, tem salvado as vidas, e é o propósito de Deus levantar o homem da sua queda, do seu fracasso. Deus não tem prazer em ver os seres humanos sofrendo no mundo em que vivemos.
As cadeias estão superlotadas. Os cemitérios estão se abrindo cada dia o seu espaço para receber os defuntos. O mundo está de mal a pior. E a concupiscência, o desejo carnal extraordinário, tem levado muita gente para o cemitério, tem levado muita gente para a cadeia, tem deixado muitos lares desmoronados, tem deixado muitos filhos sem pai, esposa sem esposo e vice-versa. É os desejos carnais, são coisas desse mundo. E você lê, lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo lhe falando das coisas da carne. O que é que essa carne gosta? O que é que ela faz? Então, o que estamos aprendendo hoje através desse homem de Deus é que não devemos amar o perigo que estamos vivendo de estarmos rodeados desse montão de coisas ruins e que nós, às vezes, acabamos nos contaminando com algumas delas. Você é o primeiro responsável pela sua vida. Ninguém corrige você melhor do que você mesmo. O próprio Deus só faz na nossa vida quando nós o permitimos. Deus nos deu livre arbítrio. Nós precisamos ter o cuidado de não cairmos em algumas dessas ciladas cujo Satanás tem trabalhado incansavelmente para levar alguém a esse tipo de coisa. O mundo oferece cada dia uma coisa nova, uma moda nova, uma música nova, um ritmo novo, alguma coisa para atrair. Então, amados, temos que ter muito cuidado. Recebemos hoje, através desse amado homem de Deus, João, um conselho maravilhoso, como eu já disse. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não adianta as pessoas dizer que ama a Deus, e que tem religião, e que pertence à igreja tal, e que a sua igreja grande é a maior, mas ele ama as coisas do mundo, não tem o amor de Deus. Não sou eu que estou condenando ninguém, mas a Bíblia, é o apóstolo, é o Espírito que usou esse homem para dizer que as pessoas que têm esse tipo de coisa não têm o amor de Deus. E se não tem o amor de Deus, está redondamente perdido. Porque o mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. São coisas mundanas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é tirada do mundo. A palavra igreja vem do grego eclesias, que quer dizer tirado para fora, chamado, separado. Então, amados do Senhor, como o apóstolo também, não estou aqui condenando ninguém, não estou dizendo que ninguém está fazendo isso, não. Não estou zangando com ninguém. Estou dizendo o que ele disse, nós devemos ter cuidado com essas coisas, não participar, não amar. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Se você é crente, você pode fazer alguma coisa contra a vontade de Deus, mas você sabe que é. Faz. Estamos na carne. Ainda não fomos transformados em um corpo incorruptível, mas quando a gente faz alguma coisa que não é da vontade de Deus, se você faz por precipitação,
logo o Espírito fala com você. Não está certo, não convém. Não é isso que eu queria. E ele disse, não compensa. Não vale a pena envolver com essas coisas do mundo, porque elas são passageiras, ou seja, perecíveis. Ele disse, o mundo passa e as suas concupiscências, os seus problemas também vão passar. Tudo tem um fim, tudo acaba. Aquilo que você era 20 anos atrás, não é mais. Quem já viveu bastante com a outra, perto dos 100, sabe bem do que eu estou dizendo. Tudo passa, tudo acaba, tudo tem um fim. Mas ele disse, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! 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 Se eu perguntasse que quem quer morrer, ninguém levantaria a mão, com certeza. Mas se eu perguntar quem quer viver eternamente, todo mundo vai dizer amém. Então, faz a vontade de Deus. Procura viver a vontade de Deus. Olha para você. A mensagem do apóstolo é para a igreja uma questão de cuidado. E para o pecador mostrar que aonde ele está não tem o amor de Deus. Como eu já disse, não adianta ser religioso. Não adianta aparecer, se destacar na igreja como líder, como alguém que tem prioridade, se a igreja ou se o indivíduo não está enquadrado na vontade de Deus. Ele não tem o amor de Deus. E quem não tem o amor de Deus está irremediavelmente perdido. Precisamos procurar, dentro da nossa limitação, dentro da nossa pequenez, procurar a fazer a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estamos vivendo dias difíceis, milhões de pessoas morrendo, pestilências e mais pestilências. E eu tenho isso como cumprimento da Bíblia. É o mundo que está passando, é a era que está passando. Estamos aproximando o dia do arrebatamento da igreja. Precisamos nos prepararmos. Alguém diz que o cristão deve viver hoje como se Jesus estivesse voltando amanhã. Então, amados do Senhor, diante de uma mensagem de um homem abençoado, conhecedor da palavra, como o apóstolo João, devemos abrir os olhos. Quando você tiver de tomar decisão ou fazer alguma coisa, pergunta primeiro para Deus. Quantas pessoas estão com a vida arruinada porque precipitaram, fugiram o propósito de Deus. E o propósito de Deus é abençoar. Deus quer ver a sua família crescendo. Deus quer ver os seus filhos abençoados. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você alegre. Deus quer ver você sadio. Deus quer ver você triunfante.
Deus não tem prazer na derrota do crente. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus é amor, Ele nos ama, e como Deus, e como Pai, Ele quer que os seus filhos sejam realmente abençoados. Mas é que, às vezes, impede o propósito de Deus em nossas vidas. Os nossos feitos impedem a bênção de Deus em nossa vida. Não sei se estou me atrevindo demais, mas eu creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje poderia ser muito mais abençoada. Infelizmente, através dos tempos, muitas coisas estão mudando. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, um culto como esse, a essa altura do campeonato, já tinha crente sendo batizado com o Espírito Santo, alguém falando línguas estranhas e profetizando, mas essas coisas estão sumindo da igreja. De quem é a culpa? Do pastor? Da igreja? A culpa é de cada um de nós. É simplesmente o desviar do propósito de Deus. Vou repetir. Deus quer ver você abençoado, porque Ele tem bênção para a sua vida. A promessa de Deus é abençoar o seu povo, é encher o seu povo. E quantas pessoas estão sofrendo aí nas garras de Satanás, porque não quer obedecer a palavra de Deus. Mas nesta noite estamos ouvindo uma mensagem que merece profunda consideração. Se alguém ama as coisas do mundo, não tem o amor de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Quanto mais você se encaixar na vontade de Deus, nos planos de Deus, mais você será abençoado, mais você será feliz, mais você será vitorioso. Não importa os problemas que lhe cercam, o amor de Deus, a graça de Deus está acima de qualquer circunstância. Vivemos a opinião de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa o que acontece por aí, importa que o Senhor está conosco. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Bendito e eterno Deus, te louvamos, Senhor, pela sua bondade, por tua misericórdia. Te louvamos pela tua palavra, pelo conselho que ela nos traz. Deus eterno, nesta hora, suplicamos do Senhor que nos fortaleça cada vida, cada crente que está aqui nesta noite, que possamos, ó Pai, entender e fazer melhor a tua santa e bendita vontade. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, salva os pecadores, coloca no coração de cada vida o desejo de servir ao Senhor. Dai-nos, ó Deus, inteligência, sabedoria para compreender os seus propósitos. Abençoa a igreja, abençoa o pastor, abençoa cada irmão, cada vida, para que vivamos dias melhores na presença do Senhor. Tu tens promessas gloriosas, Senhor, e nós sabemos disso e cremos que o Senhor nos prepara para recebê-las em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final. Tem algum anúncio? Não tem? Acho que não. Posso encerrar, pastor? Está por aí? Não. Não está. O grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada irmão aqui nesta noite, com cada vida e com todo o povo do Senhor espalhado em toda a face da terra,
Deus de agora e para todos sempre. Amém e amém. Encerrado, muito obrigado na paz do Senhor Jesus.